Vamos tentar imaginar a cena. Um quarto, sabe, meio escuro, só com aquela luz dos monitores. Tem um criador de conteúdo ao vivo, dentro de um jogo, comemorando uma vitória para uma audiência que, parece que nem tá lá. Ele até pede um requiem para a câmera, e o que ele ouve de volta é só silêncio. E ao mesmo tempo, em algum lugar lá fora, um boletim do tempo, super normal, falando de sol em Nova Jersey, começa a ser interrompido. Primeiro um zumbido estranho, depois uns tremores e, de repente, um alerta de emergência. A ordem é para todo mundo se abrigar e, principalmente, ficar em silêncio. O material que a gente vai analisar hoje é o roteiro de um curta de ficção científica do YouTube chamado The Metaverse Anomaly. E a nossa missão aqui é entender como essa história, que parece simples, usa a realidade virtual para fazer umas perguntas enormes, sabe? Sobre criar, sobre consumir, sobre a solidão do artista digital. Tipo, o que acontece quando o seu público ideal finalmente aparece, mas ele não é nada do que você esperava? Exato. E essa colisão é o coração da história toda. De um lado você tem essa solidão quase palpável do criador, e do outro, um evento de primeiro contato que está acontecendo no mundo real, ameaçando tudo. O roteiro joga a gente direto numa pergunta que, assim, assombra qualquer pessoa que já criou alguma coisa. Qual é o sentido de fazer arte se ninguém, absolutamente ninguém, está assistindo? Vale o esforço? Vamos começar por aí, então, pelo nosso protagonista. Ele é a cara desse dilema. A gente encontra ele no meio de uma live, super animado, comemorando que enganou um bicho do jogo lá, o Grim Sweeper. É um momento de triunfo, mas um triunfo meio cenado, né? Para uma plateia fantasma. É a performance da conexão. Ele está seguindo o manual do streamer, sabe? Energia lá em cima, interagindo com o chat, só que não tem resposta. E isso deixa a cena toda meio patética e, ao mesmo tempo, muito triste. Essa solidão não é só um detalhe. É o estado de espírito dele no começo de tudo. Totalmente. E o roteiro não só mostra, ele fala. Mais pra frente, quando a tal anomalia aparece, ele desabafa. Ele diz: "Eu faço vídeos sobre o metaverso, mas às vezes é como se eu estivesse falando com uma parede." É a confissão dele, né? Ele tá construindo mundos inteiros, mas a sensação é que esses mundos morrem ali mesmo, por falta de testemunhas. E aí que a entidade, esse espectador inesperado, faz a pergunta que ele mesmo deve se fazer todo dia. Criação sem consumo, por que se preocupar? É uma pergunta brutal, super pragmática. E a resposta dele define o personagem inteiro. Ele nem pensa, ele só reage. Porque não criar é pior. Nossa, essa resposta é muito visceral. Não é uma filosofia, é quase um instinto, né? Criar para ele não é uma escolha, é uma necessidade. É melhor gritar para uma parede do que ficar em silêncio. Essa dualidade é fascinante, porque ele tem essa necessidade quase biológica de criar, mas, ao mesmo tempo, ele precisa desesperadamente da validação, do consumo, e o roteiro mostra isso no dia a dia dele. Não é só sobre as grandes criações. Ele menciona uma tarefa diária com um personagem, um tal de Sardas. Só faltam algumas peças. Sim, esse detalhe é ótimo. É o contraste perfeito. O cara fala em criar um sonho lúcido feito de pixels, em moldar mundos, mas na prática ele está preso em tarefa repetitiva, em missão diária para ganhar ponto. É a grande ambição artística contra a rotina, o grind da produção de conteúdo. É o lado nada glamuroso da vida de criador, né? Aquele que ninguém posta, o trabalho repetitivo que paga as contas da ambição. É uma representação muito honesta da realidade de, sei lá, muitos artistas digitais hoje em dia. O sonho é construir catedrais, mas o dia a dia é sentar tijolo por tijolo, muitas vezes seguindo regra de algoritmo, né? Tipo um desafio diário. E enquanto ele está nesse loop, nesse trabalho solitário, o mundo real do lado de fora começa a ruir. E a forma como o roteiro constrói essa ameaça é muito eficaz. Começa com aquela transmissão de rádio, o boletim do tempo. Um dia perfeito em Nova Jersey, céu limpo, temperaturas amenas, quase chato de tão normal. Mas essa base de normalidade é essencial. Sem ela, o estranhamento não teria o mesmo impacto. O terror muitas vezes não vem do monstro em si, mas do jeito que ele invade um lugar seguro, um lugar familiar. Exato. E a invasão não é de uma vez, a escalada gradual.
Primeiro são só relatos de um zumbido baixo em todo o estado. Uma coisa que você pode até ignorar, né? Depois a coisa fica tátil. Um tremor de baixa intensidade em Hoboken. Agora não é só um som, é físico. A ameaça está ganhando corpo. E aí vem o golpe final. O tom da transmissão muda completamente. A voz calma do moço do tempo some e entra aquela sirene, a voz metálica do sistema de alerta de emergência. E as instruções são de arrepiar. Abriguem-se, fiquem longe de tudo e fiquem em silêncio. Eu entendo que isso funciona bem como suspense, mas não corre o risco de ser meio clichê? Essa coisa da calmaria antes da tempestade? O que você acha que faz funcionar aqui especificamente? Ótima pergunta. O risco do clichê existe sim. O que faz funcionar aqui, na minha opinião, é o realismo da linguagem. O roteiro não diz uma voz assustadora alertou as pessoas. Não, ele usa a terminologia exata que a gente conhece, o EAS, o Emergency Alert System. A gente ouve os testes desse sistema. Então, quando ele usa essa mesma linguagem para anunciar uma entidade cósmica, ele ancora a ficção científica na nossa realidade mais imediata. A ameaça deixa de ser fantasia e vira algo que poderia, sei lá, interromper a nossa conversa agora. O terror vem daí, dessa fusão do familiar com o incompreensível. É como a gente vê esses anúncios de forma constante. Como valeu esse exemplo? O IES é sensacional, faz todo sentido. E o silêncio que o alerta pede lá fora contrasta de um jeito brilhante com o barulho, com a criatividade que está rolando dentro do metaverso, né? No santuário dele, é lá que o primeiro contato acontece. O I vira tudo de cabeça para baixo. A entidade aparece e, em vez de ser hostil, ela expressa admiração. A primeira fala é: todas essas são suas criações. Incrível. Pensa na ironia disso. O mundo inteiro está em silêncio, escondido, apavorado com a tal anomalia. E a anomalia está lá, dentro de um mundo virtual, tendo uma experiência estética, apreciando arte. Peraí, então a entidade que está causando pânico no mundo é, na verdade, um fã? Um consumidor supremo? Que virada de roteiro genial! É a única pessoa ou coisa no universo que finalmente vê o que ele está fazendo e valoriza. A validação que ele queria de milhares de anônimos veio de uma única entidade cósmica. Essa virada é o ponto crucial, é o centro de tudo. E a entidade se define de um jeito que explica tudo. A fala dela é de arrepiar. Éons à deriva, alimentando-se de mundos. Consumiu o que você não pode entender, sem criação, sem toque, sem forma. Essa definição é a chave. Ela não é má, ela simplesmente é consumo. Sem criação, sem toque, sem forma. É a antítese perfeita do nosso protagonista. Ele é só criação, toque, forma. Ele é um construtor. Exato. Essa antítese que você apontou é o motor da história. De um lado, uma força que só sabe absorver. E do outro, um ser que, mesmo sozinho, não consegue parar de gerar, de dar forma. E quando os dois se encontram, o consumidor descobre a criação. Pela primeira vez, essa entidade não acha só matéria para devorar, mas um universo fiado a partir da imaginação. O primeiro contato não é sobre guerra, é sobre uma forma de vida baseada em consumo, descobrindo a arte. E ela fica maravilhada. Isso redefine totalmente uma fala do protagonista de um pouco antes. Ele, ainda achando que a entidade é só uma jogadora nova, explica a filosofia dele sobre a realidade virtual, né? Ele diz: às vezes não se trata de escapar, mas de criar algo maior, moldando o mundo exatamente como você quer. A entidade é a realização final disso. É o público que não quer escapar da realidade, quer experimentar uma realidade totalmente nova. Se a gente parar para pensar nas implicações, é uma ideia muito poderosa. A arte e a imaginação deixam de ser só um passatempo. Nessa história, elas viram uma força cósmica, sabe? Algo tão potente que para uma entidade devoradora de mundos e a faz sentir admiração. O ato solitário de um cara no seu quarto se torna um evento de significado universal. E essa admiração toda leva para um final que é: nossa,
É uma das coisas mais agridoces que eu já li. A entidade veio para consumir e é o que ela faz. Ela consome a criação dele, mas não tem violência. É um ato solene, quase religioso, e vem com um agradecimento. Nossa gratidão ecoa para além do próprio tempo. É um final que te deixa sem chão, porque ele funciona em 2 níveis, né? No nível pessoal, é uma perda gigantesca. O mundo dele se foi. Mas no nível cósmico, a criação dele atingiu o propósito mais elevado possível. E tem aquela fala da entidade que fica martelando na cabeça. Talvez exista outro universo onde nossa sobrevivência não signifique a sua ruína. Tem um lamento ali, sabe? Um reconhecimento da tragédia que é a relação deles. A existência dela depende de aniquilar a arte dele. Isso, o que nos leva à pergunta central do final, que o roteiro muito espertamente deixa em aberto. A criação dele foi destruída ou foi completada? E a história dá uma pista. Uma notificação aparece na tela dele. Sua primeira criação está completa. Não diz destruída, diz completa. Mas isso não é terrivelmente trágico também? Imagina ter sua maior obra reconhecida no mesmo instante em que ela deixa de existir. É a validação suprema e a perda absoluta na mesma hora. Como que se lida com isso? É essa tensão que torna o final tão forte. O consumo aqui pode ser visto como a forma máxima de apreciação. A arte dele era tão vital, tão nutritiva, que virou o sustento literal de uma força da natureza. Ele não ganhou 1000 likes. Ele alimentou o cosmos com a imaginação. Que validação pode ser maior? Mas, como você disse, o preço foi a própria obra. É um sacrifício artístico levado à consequência máxima. E para deixar tudo ainda mais complexo, a música que entra no final tem uma letra que parece sair da alma dele, né? Não vai me deixar sonhar, deixe meu coração azul fingir, sou apenas um tolo e não consigo te superar, então me deixe sonhar, se meus sonhos podem se tornar realidade. É melancolia pura. A música adiciona essa camada final de ambiguidade. Essa tristeza é pelo mundo que ele perdeu, ou ele é aquela melancolia que vem depois de um momento de transcendência, aquele sentimento de ter tocado em algo tão grande que a vida normal, o grade diário, parece pequeno depois. A história, sabiamente, não dá uma resposta. Ela deixa a gente nesse espaço agridoce, com a sensação de um sacrifício que foi, ao mesmo tempo, belo e devastador. Certo. Então, depois dessa análise toda, fica claro que esse curta usa o metaverso como um pretexto, né? O palco podia ser outro, mas o metaverso funciona muito bem para falar dessa solidão moderna, de criar pro vazio. É uma história profundamente humana sobre por que a gente cria, mesmo quando parece inútil, e sobre a busca por um público que realmente nos veja. Isso se conecta diretamente com a nossa cultura. A gente vive na economia da atenção, todo mundo gritando para o seu próprio feed, lutando para ser visto no meio de um oceano de conteúdo. A história oferece uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, reconfortante e um pouco assustadora. Talvez o valor da criação não esteja nos números, nos likes, no engajamento. Talvez o ato de criar tenha um valor próprio. E o consumo da nossa arte pode ter formas que a gente nem imagina. O público pode não ser quem a gente espera. E pode não interagir do jeito que a gente espera. Exatamente. E isso me leva a uma reflexão final. Uma pergunta que o próprio roteiro deixa no ar. A entidade menciona a possibilidade de um outro universo, onde nossa sobrevivência não signifique a sua ruína. Isso nos convida a imaginar como seria uma relação simbiótica e não predatória entre criador e consumidor em escala cósmica. E se todo esse conteúdo que a gente está criando, todos os mundos virtuais, os vídeos, as artes que jogamos no aparente vazio da internet, e se no final das contas não for para nós? E se a gente estiver, sem saber, preparando um banquete para um espectador silencioso, antigo e faminto que ainda está a caminho?